Avante, enroladores! Bem-vindos a mais uma campanha de RPG com burocracia. Aqui nós usamos D20, duas bolas de gudes e um compasso para decidir se vamos ter ou não itens mágicos. Com exceção de magos que está proibido terminantemente. Dito isto, vamos apresentar os jogadores da mesa. O primeiro, minha ficha de apresentação aqui, o abençoado pela lei, areia, Dio. Fala aí, galera. Estarei jogando hoje com Salek da Areia. Eu vou jogar um D20 aqui, ver se eu posso falar mais alguma coisa ou se eu tenho que encerrar por aqui. Deixa eu ver. Sai ímpar. Saiu par. Valeu, galera. Vou passar para o próximo. É com vocês aí. Desconsiderem essa despedida de Dio porque ele já não podia mais falar. Dito isso, o próximo aqui na minha lista, Hudson, o elfo imortal. Apresente seu personagem. Olá, pessoas, tudo bem? Estarei jogando com Balvion, o não armadurado magicamente devido à burocracia de dados. Estou aqui com essa galera tentando retornar para minha vidinha simples de comerciante, mercenário, enquanto tenho que lidar com esses infortúnios que dizem que são meus membros de pare. É muita intriga da oposição. Só porque a gente saqueia e pilha, não quer dizer que a gente é ladrão. Seríamos saqueadores. Enfim, continuando, JP está de volta de suas obrigações da vida adulta para mais uma mesinha de RPG. Apresente seu personagem. E aí, pessoal, sou o JP, vou jogar com o Toroil Derak, um anão que usa um tacape pra dar na cabeça dos outros e se teleporta quando a coisa tá ficando difícil. E vamos lá, vamos tentar jogar um RPGzinho aí que tava difícil ultimamente, mas agora estamos de volta aí. Muito bem, muito bem. Sempre usando o diálogo como arma. Agora, Max, apresenta seu personagem. Eu vou jogar com o Ru. Eu não vou conseguir fazer a voz dele porque eu tô meio doente. Mas ele recebeu um item destruidor de sessões aí. E vamos ver qual é que ele faz no jogo. É isso. E por fim, eu, Matheus, jogarei com Kira Mato Cinza. Uma Rutan que às vezes é confundida como Halfling, da classe Ladrão Especialista. Por enquanto, se tudo der certo dessa sessão, não mais serei. E é isto. Para começar então, definitivamente essa campanha, Lucas, tome as redes e dale. E aí, galera, sou o Lucas, serei o mestre dessa campanha da Xan. Quero reiterar que Max está proibido. Apresentação. Beleza, Isso é intriga da oposição. Só reiterando que Max está proibido, vou repetir várias vezes ao longo dessa sessão. Proibido de colocar itens mágicos no personagem dele. E é isso, bora começar essa campanha aí que já tá com atraso. Eu quero abrir uma crítica formal à pessoa que desenvolveu o formulário e não colocou validação de campo. Infelizmente, a pessoa que faz os formulários, inclusive esse formulário específico, está de férias. Tu vai ter que falar com o senhor do RPG de Quinta também, pra aí ter a chance de rolar um dado e então poder abrir uma reclamação formal. Aqui a gente faz as coisas certinho, pô. O negócio pode ser bagunçado na hora de jogar, mas a gente se organiza na hora de... Beleza. Alguém, por favor, puxa o flashback da última sessão. Aí, ó. Eu acho que a pessoa ideal é a JP. É verdade. É verdade. Na última sessão eu fiquei fazendo meus afazeres domésticos, tive que sair e aí... Não, isso aí não, isso aí não é legal. Eu também faço isso aí, não é legal. Vai, Matheus ou Dio, que são os caras que estão anotando nessa campanha. Ó, na última campanha, a gente tinha encerrado o combate com os gigantes da areia no bar. E a contragosto da tripulação, nós estávamos a caminho da ilha lá, atracamos na ilha. Os marinheiros estavam com medo. E teve uma galera também que ficou com medo do nosso grupo, que foi a Kira Mato Cinza e o Besouro.
que é o personagem de Max, que é um largato, mas eu chamo de besouro. E tá caindo um mundo aqui de fogo, mas ignora o barulho. Eu usei uma magia pra tirar o medo dessa galera e atracamos na ilha. O marinheiro disse lá que esperaria por 2 dias, se eu não me engano. Correto. Depois disso iriam embora. E a gente seguiu viagem, sem saber a direção certa. Paramos para acampar porque já estava escuro, a noite se aproximava. E a Kira acabou tendo um sonho do caminho correto a seguir. E uma voz meio que interpelou o Salek, perguntando por que ele não deveria desintegrar todos naquele momento ali. E o Salek foi lá com um jeitinho sábio de ser e conseguiu, no papo, gerar, digamos, o benefício da dúvida para o guardião da ilha. A A gente malandragem seguiu. da gaivota. Isso. Aquele cara que tava no personagem do Pica-Pau lá, perguntando se tinha pipoca. Então, Jubileu. isso. Seguimos o caminho indicado, baseado nos sonhos da Kira e no meu direcionamento. E chegamos até uma ruína, onde eu consegui averiguar que tinha algumas armadilhas plantadas. Mostrei a galera, de repente a gente encontrou com um sei lá, que se mostrou, de certa forma, carismático com a party, e nos encaminhou para uma missão de resgate de um familiar dele, se pode ser chamado assim. Ele tinha dito que era um amigo dele. Um amigo. Tudo bem. Nós fomos à missão de resgate, enfrentamos um combate terrível, onde quase fomos mortos, mas como sempre saímos triunfantes. Eles lutaram como nunca e perderam como sempre. E nós voltamos com um novo amigo, o personagem do Hudson, que é o Balvion, o Elfo Imortal. Ele conseguiu fazer amizade com um camaleão lá de asas, que era o amigo do cara lá. E a gente tá voltando para fazer a entrega do amigo dele em resgate e pegar os buffs que a sessão permite. Beleza. Hudson, eu não lembro se eu te falei. Se lembra que eu falei que uma vez que você entrou em contato, uma vez que você estabeleceu o vínculo com essa criatura reptiliana que lembra um camaleão, mas com um par de asas em vez de membros superiores, você sentiu que seus poderes psiônicos, essa manifestação psiônica, ficaram mais poderosas, certo? Tá lembrado disso, né? Sim. Ok. Vocês todos, inclusive o Toroil, estão voltando dessa parte. Vocês deixaram vivos criaturas... formas infantes, se a gente pode falar assim, daquelas criaturas que vocês atacaram. Criaturas essas que a maioria de vocês não sabia o que era, ou qual nome era, mas que para o personagem do Hudson, o Balvion, que é um ser além dessas terras, ele desculpa, ele reconheceu como involuções de sapiens que existem na terra dele, os chamados Gif, certo? Vocês estão caminhando de volta, vocês gastam mais umas 4 horas voltando a caminhada. Vocês vêm descendo aquela parte que vocês subiram um pouco. Vocês observam toda a desolação, por assim dizer. Alto lá, correção. A gente não atacou ninguém. Não, vocês deixaram eles lá, vivos. Foi, deixou comida lá. Vocês deixaram eles vivos. Não, é que saiu com um delay a minha fala. Ah, tá. Eu queria dizer que a gente não atacou ninguém. A gente foi atacado pelos GIFs. Nós se defendemos. Sim. Vocês observam toda a desolação em si da ilha de Varley. Vocês observam, quando vocês vão caminhando, vão voltando, vocês observam no horizonte em si aquele grande zigurate feito de pedra, mas ele está bem consumido pelas eras, completamente destruído. Vocês vão caminhando até que vocês veem já perto de vocês aquilo que parecia ser
uma parte mais afastada da cidade. Também está em ruínas, mas vocês observam as construções em si, diferente da maioria das construções que vocês já estão acostumados. O local aí parecia ser... Boa parte parecia ser feito com pedra e outras coisas que mesmo depois de eras, vocês ainda conseguem ver resquícios dessa civilização perdida. E mais uma civilização perdida. Vocês continuam o caminho, vocês veem aquela residência, um sobrado, onde a figura recebeu vocês. Figura que também é da mesma espécie da Sabane, que vocês ainda não compreendem completamente o que é que eles são. Mas vocês observam que ele tem mais ou menos a altura de um humano. Ele é largo e forte, como um anão. Possui as orelhas pontudas, da mesma forma com o elfo. Cabelos compridos e aparentemente resistentes, que nem um dragão. E o rosto jovial. Dragão não, desculpa. Um gigante. Cabelo Não, era grande e longo como um gigante resistente. E vocês também observam que ele tem a feição jovial, o rosto dele jovial, que nem dos Halflings, dos odiosos Halflings, do ponto de vista da Keira, provavelmente. E todas as pessoas sábias. Sim. E vocês observam, quando ele vê vocês retornando e a figura em si do amigo dele estando visível e de vez em quando rodeando ao redor do Balvion, ele olha para vocês com a cara de incrédulo e ação livre. O que vocês fazem? Bem, meu amigo, como prometido, Salek e seus amigos retornaram triunfantes e com o resgate feito. Agora é hora de cumprir sua parte. Como vocês conseguiram fazer isso? Da melhor forma, com um diálogo racional. Força bruta. Depois que não funcionou o diálogo racional. Eu devo me preocupar com aqueles bárbaros? Não mesmo. Bem, Bom. pelo menos com a geração atual, não. Vocês deixaram alguns vivos? Veja bem, Criança, nossa missão não era de exterminar ninguém. Você nos mandou para buscar o seu amigo e aqui ele está. Correto. Mas se livrar daqueles bárbaros seria algo a mais. Entretanto, não serei leviano. O que está me chamando bastante atenção é como você conseguiu isso. Ele aponta diretamente para o Balvion. o Balvin é muito bom em interações. Foi mais uma sequência de tipo observar, tentar compreender o que realmente é o que as pessoas estão buscando e uma sutil necessidade de que eu realmente preciso sair daqui. Isso fez com que ele se aproximasse de você? Aí, de certa forma. E como o meu colega Salek de Areia falou, é saber conversar. Sim. Se eu falasse que estaria disposto a pagar para você fazer com que ele voltasse a mim. Dinheiro não se pode conquistar corações. Tu que pensa? Eu olho assim pro pessoal, vocês acham que isso de alguma forma é possível? Faça o seguinte: colocamos cada um em uma ponta e colocamos o bichinho no meio. Para o lado que ele for. Deixaremos ele escolher. Ele é um ser vivo racional. Isso não é necessário. Estou disposto a pagar você para que ele volte para mim. Você tem interesse nisso? Eu olhar assim pro pessoal. Eu faço o sinal que não, assim. Eu boto a mão assim perto Pego nenhum. do peito e digo não. E o resto do pessoal.
Akira dá de ombro. O Ru também, ele fala, não tem apego a essa criatura. Toroyu, pra ele é diferente também. Aí, bem, por votação, o grupo decidiu. Quanto é que você está pagando? Eu tenho 1000 peças de cerâmica. Posso dá-las a você. Chegou assim perto dele. Quer dizer, a Akira chega perto dele. Do Balvin e diz: Mesquinharia, isso não paga nada. Vamos ficar com nosso novo amigo. Já até me afeiçoei com ele. Qual é o nome dele? Coisa ruim, bicho feio, zoião. Ele tem um coração puro e ele gostou do Baldwin. Dinheiro não é problema. Aí eu digo pra ela, bem, sinto muito dizer, mas sem acordos. Vai Estamos negar 1000 peças de cerâmica? 1000 peças de Negarei. cerâmica é dinheiro pra caralho. Ele tem 2000. O que acontece é o seguinte: não podemos tratar nosso amigo como uma mercadoria. Seria leviano de nossa parte. Ele já faz parte da família. Não é tão barata. Eu dobro a oferta. Se triplicar, iniciaremos tratativas. Extorsão do A cara. vida dele vale 3 vezes isso. Se for, eu pago. Vale Aí- muito mais e valeria 100 vezes isso. Já estamos fazendo isso por amizade. Tanto que você Sinto muito promete dizer, que não irá mas- fazer mal a isso. Sem acordos com relação a esse preço. Ele dá um sorriso. Bom. Ele se senta e faz com que e faz um sinal pra vocês se sentarem. Eu me sento também. Vocês estão relativamente feridos, né? Até mesmo o Balvion. Eu não sofri nada. Não, é porque Eu tô eu puxei o ferido. backup e não Eu tô. puxou, né? Uhum. Mas vocês tomaram. Tô com menos da metade da vida. É. Eu fico feliz que vocês não optaram por isso. Não vou mentir, fiquei surpreso nele ter escolhido um de vocês. Em teoria, ele não faria isso. Mas eu peço que, já que ele acompanhará você por um breve instante, que você cuide dele. Pensei que eu tava quarto nível, porque minha ficha foi pra terceiro nível. A 4º nível. Então deixa eu botar aqui quarto nível. Eu acho que foi no backup. É. E meus pontos de vida aumentam em 11, então eu vou pra 44. Também tem o teu bônus de ataque e jogadas, vice. Olha aí. Bem, Matheus, o teu foi pra terceiro também? Foi ou não? Não, tá no quarto. Ah, foi porque o de dia a gente fez no dia, não foi? foi. Dia, daqui a pouco a gente já revisa a tua ficha. Beleza. Já sabe o HP. Ele faz com que vocês se sentem e diz: Eu contarei uma breve história e após isso vocês se sentirão revigorados. Uma vez vocês se sentindo revigorados, vocês vão poder escolher se vale a pena ou não tentar realizar o sonho dessa pequena aí. De acordo? Nem gaste sua saliva. Pulem logo essa etapa. Uhum. Calma, não precisa se preocupar. Será breve. Há tempos atrás, em uma época onde esse mundo não era apenas ruínas de uma época passada, e uma época onde o verde era visível por toda Atas. Eu Uma tô prestando época. muita atenção. Hã? Eu tô prestando muita atenção. Aham. Uma época onde os sapiens eram sábios e viviam abundantemente. Nessa época, um homem ganancioso não se sentia confortável com o mundo. Ele via que o mundo não tinha atingido seu potencial e que todo o resto era apenas tentativas falhas de seres incompetentes que só estavam fazendo a deterioração do mundo. Esse homem
partiu em uma jornada de aprimoramento. Ele passou 1000 anos buscando. Após esses 1000 anos, ele descobriu um poder imensurável. Um poder que antes não existia em Atas. Esse poder vocês conhecem como a vil magia. Ele saiu por aí escolhendo pessoas para ensinar. Dentre aqueles que tinham o menor escrúpulo e o mais alto nível de ganância, ele selecionou 15. Desses 15, ele ensinou todos os segredos da vil magia e como ela poderia corromper toda a planície de Atas. Foi graças a esse homem inescrupuloso e seus 15 campeões que Atas se tornou o que é hoje. Mas esse homem foi traído pelos seus e aprisionado num lugar completamente inacessível. Eu simplesmente não sei o que aconteceu com esse homem e espero que ele nunca mais saia de lá. Pois se ele sair, ele buscará por vingança, não só contra os seus antigos campeões, mas contra tudo e todos que aqui habitam. Mas a história em si não é sobre ele, é sobre um de seus campeões. Um de seus campeões que tentou ao máximo se tornar algo além de humano. Algo que poderia desafiar até o seu mestre individualmente. Algo que poderia se opor até mesmo ao temível e perigoso dragão de Ti. Esse homem era conhecido como Kalidmar. Ele criou artefatos de imenso poder para poder acelerar esse processo de se transformar em um dragão e governar como Deus toda Atas. Tais artefatos eram esferas negras de imenso poder. Essas esferas ele criou 5 e forçou sua evolução através delas. Entretanto, algo deu errado. Mesmo a mente desse campeão não foi o suficiente. E não só ele enlouqueceu, como a sua mente de psiônico extremamente poderoso deturpou e destruiu toda a cidade a qual ele governava. Essas ruínas que vocês veem são as ruínas das terras que antes pertenciam a Kalidmar, um dos reis feiticeiros da Atas, um rei feiticeiro que fora esquecido. Não apenas esquecido, fora removido da memória de todos aqueles que nasceram e todos aqueles que nascerão em Atas. Ele para um tempo e continua. Algumas pessoas tentaram controlar, aprisionar de alguma forma esse dragão enlouquecido. Mas ele era poderoso demais para nós. Então selamos ele em um sonho eterno, onde ele revivencia todos os dias o processo de se tornar um dragão, um processo que o enlouqueceu, um processo que levou à destruição de sua cidade, da sua mente e de seu corpo. Esse processo se repete várias vezes. Nós retiramos ele e esse processo do mundo de Atas. Mas tal efeito está cada vez mais frágil. Tal efeito está perdendo o poder após eras e eras. A forma que eu ofereço que essa daí aprenda a vil magia é entrando no sonho e encerrando o sonho. Você quer libertar essa coisa? Eu não quero libertar. Eu quero encerrar o sonho. Você quer Então ele filmar vai estar a ali. dragão? Não, O quê? Repete ao aí. menos o sonho dele. Dragões.
Repete aí, por favor. Você deseja que eu encerre os sonhos de um dragão? Eu espero que você encerre o sonho desse homem que quer se tornar um dragão. Ah, eu pensei que você pediria um pouco mais. Ah, quando ele fala encerrar o sonho, é mandar pro sono eterno. Encerrar sonhos é nossa especialidade. E se, por um acaso, Akira conseguisse não só terminar o sonho do dragão, como trazer a ele a sua consciência normal, antes da loucura, ele seria um forte aliado. Ele já era um tirano louco por poder. Ele só poderia ser alguém que foi mal instruído. Akira poderia trazer razão e consciência para ele. Claro, vocês podem tentar. Eu acredito no potencial da pequena. Um cachorro louco só é louco quando morde a mão do dono. Com o incentivo certo, Mas se você. ele poderia ser um bom aliado se tornasse a consciência. Veremos quando chegarmos lá. Se ele realmente tem potencial para ser uma ferramenta ou apenas um percalço que devemos superar. Já aviso que esse caminho que vocês buscam de benevolência não vai se aplicar a todos os seres que vocês encontrarem. Mas vocês Mas podem não, tentar. Você não nos impedirá de se tentar. engana quando diz isso. Não é benevolência que nós buscamos. Quando levarmos um paralelo à sua história, a história de Arthas, como você diz, onde a ganância guiou o mundo para um possível final deturpado, eu digo que a ganância é o que abre portas para a mudança. E a mudança que ela gerou, infelizmente foi esse final errado. Mas ela também poderia ter levado a outros finais promissores. Ele O que olha faremos aqui? com a cara de tristeza tremenda. Isso foi exatamente o que ele me disse quando ele partiu em seu exílio autoimposto por um milênio. Mas sabe o que nos diferencia? Não. Eu sou mais forte. Eu prometi que Não, revelaria. ele é quase um dragão. Ha! Ele cairá. Eu prometi que revelaria a vocês o meio. Prometi que se vocês ouvissem minha história, eu revigoraria os corpos cansados de vocês. E ajudaria vocês a adentrarem e talvez, se vocês saírem bem, conseguirem completar o sonho dela. Eu cumprirei todas as minhas promessas. E nós responderemos a nossa parte. Faremos o melhor para Arthas. Não só para nós, mas para Uma este coisa- mundo real. Coisa ainda não está clara para mim. Qual é o seu objetivo? Você está Atualmente- isolado nessa ilha deserta com seu amigo e nada mais. Atualmente eu já desisti de tudo isso. Anteriormente eu criei e instruir um grupo de sapiens parecidos com vocês. Nós tínhamos o... Eu realmente ansiava mudar Atas, mas vi que eles foram para um caminho completamente deturpado. Eles estavam tão obstinados em derrotar, em impedir que Atas se transformasse no que é hoje, que eles começaram a sequestrar, torturar e utilizar sapiens diversos para tentar retornar numa época em que Atas era verde e impedisse que ela virasse esse mar de Silt.
Bem, talvez você simplesmente lidou com as pessoas erradas, com interesses errados. Mas eu, Salek da Areia, lhe darei um conselho, apesar de toda a sua sabedoria. Apenas mantenha viva a esperança. E um dia, quando tudo isto aqui estiver verdejante, você lembrará de nossa conversa. Lembrará que um certo Aracocra esteve perante você e prometeu e cumpriu tudo o que foi prometido. E esta pequena, ela ascenderá o trono. Pode ter certeza disso. E vocês dizem? Eu posso apenas mostrar o caminho. Vocês que seguirão. Deixe conosco. Ele aponta na direção de uma das casas quebradas, uma casa pequena, de apenas um andar, talvez um cômodo ou um cômodo e meio, e ele fala: caminho é aquele. Assim que vocês atravessarem a porta, vocês entrarão no sonho. Mas antes, deixe que eu cure suas feridas. Quando ele fala isso, todos vocês sentem dores lancinantes do músculo sendo reconstruído, onde havia ferimento se fechando de uma maneira rápida e extremamente dolorosa. Todo mundo tá full PV. E para você, Aracroca, eu deixo a minha bênção. E na nossa bag aparece uma arma de metal para cada um. Não. E para você, meu amigo, eu deixo a minha promessa. Não é só palavras, é uma promessa. Artas voltará a ser verde. E você voltará a ter um lugar mais habitável aqui. Eu tive que sair, porque Lembre-se disso. Ao equilíbrio de Artas Atender e ali a Artas porta. seria um lugar verdejante de novo. ele falou que era o quê? E o objetivo dele? O Ele objetivo. acreditou na gente, curou nossas feridas. É. E ele falou que uma vez já guiou, orientou um grupo de pessoas, mas ele acabou ficando desapontado porque essas pessoas ficaram tão fascinadas em retornar atas ao que era anteriormente, impedindo que ela se transformasse no que se tornou. E essas pessoas, esse grupo de pessoas, começou a sequestrar outras, torturarem, fazer rituais para tentar de alguma forma voltar ao passado. Que loucura. Qual é o nome dele? Khalid é o nome do cara que tá falando com vocês, né? O nome dele é. Cadê? Killian Voss. Esse bicho falou da história de Kalidimar, Certo. que era um seguidor de Rajat. Vocês deduziram que é isolou. Rajat. Hã? Vocês deduziram que é Rajat. Que ele se isolou por 100 anos. Não. Milhares, mas ele não fala dessa. Não é de Ele Kalidimar isolou. que ele fala. Ele fala de uma pessoa que se isolou por 1000 anos e falava que o mundo era imperfeito. A mesma coisa que Akira falou. O mundo era imperfeito e ele traria a perfeição ao mundo. Se isolou por 1000 anos. Depois de 1000 anos ele voltou. Ele escolheu e ele trouxe a vil magia ao mundo. Ah tá, ele tá falando de Rajat. Ele escolheu as pessoas mais inescrupulosas e Essa com parte maior inescrupulosa. ganância. E dentre essas pessoas, ele escolheu 15 e tornou elas seus campeões. Os 15 tinha Kalidimar. Kalidimar era um dos 15. Massa, um dos massa. que traíram ele. Kalidimar tentou, de alguma forma, se transformar em um dragão. Ah. Através de 5 esferas negras Dragão. que ele mesmo construiu, que ele mesmo criou. São Entretanto, os mesmos 5 pedras que Max tá caçando, né? o Max está atrás de 10. Alguma coisa 10. diferente está acontecendo.
Ele falou que o cara enlouqueceu Paninho. e ao enlouquecer ele Isolado. destruiu tanto ele, a mente dele, o corpo dele e a cidade. E por isso ele foi aprisionado por algumas pessoas. O cara sempre se colocava em nós e se corrigia. E ele foi aprisionado em um sonho. Só que esse sonho está se despedaçando. Ele está falando para vocês porem um fim a esse sonho de vez. Basicamente ele. Peso na mente dele. Ele apontou para uma das residências destruídas e falou que quando vocês atravessassem a porta, vocês estariam dentro do sonho. Tá. Ele deu a bênção dele a vocês, todo mundo recuperou o PV. Deixa eu ver uma coisa. Dio, olha na tua ficha, eu tava alterando ela. Vê Vamos se lá. teu bônus de ataque tá 3. Deixa eu confirmar aqui. Ô, Lucas, o É BAC, talento- né? Bônus de ataque, BA. Pode falar, Max. o talento de guerreiro que você ganha proficiência com a arma, eu não posso trocar a arma, né? Mecanicamente não, mas eu deixo porque senão ia ficar meio inútil. Tá 3, Lucas. Vai querer trocar? Vou colocar então em espada longa. Beleza. Como ele restaurou os sentidos de vocês, o negócio de vocês deu uma bênção a vocês, eu posso. A gente permite que troque aí só nesse estado, beleza? Uhum. É porque tecnicamente eu conheço a arma, eu só não tinha colocado que ela era minha arma Uhum. de Teu bom. som, Max, ficou mais baixo. Deixa eu ver. Agora melhorou. Acho que foi só a distância. O Windows desgraça. Outra coisa que eu ia falar, acho que o Matheus estava fora. Ele falou que uma vez ele criou um grupo de indivíduos e guiou. Só que esse grupo de indivíduos também obcecados por fazer com que Atas voltasse a ser um lugar verde, tentasse que fazer com que Atas fosse um local melhor. Eles se desvirtuaram do caminho, pelo menos na visão dele, e começaram a sequestrar pessoas, torturarem, pessoas não, né? Sapiens, torturarem, fazerem rituais, experimentos, para tentar de alguma forma voltar Atas ao que era antes. E no caso são os magos lá que a gente viu Talvez. no episódio 1. Eles tinham nome de grupo, não? Eram quantas pessoas que ele falou? Ele falou 5, né? 5 de quê? 5 seguidores dele. Não, ele falou que tinha seguidores, ele não falou quantidade. Mas o cara queria virar um dragão só porque dragão é igual a poder. Sim, ele queria se tornar um deus também. Não apenas um dragão, Eterno. um deus. O que mais próximo de um deus é um dragão. Essa é a ideia. É um mundo onde não existe deuses, as pessoas não sabem que são deuses. Aquilo que eles têm mais próximo de um deus conceitualmente é um dragão. Beleza? Podemos dar-lhe? Pode. Vai. Aí ele me deu uma bênção especial também, não foi? Sim, Dio, você recebeu uma bênção especial. Joga 2d4 pra mim, Dio. Vamos lá. Oh. Se vocês saírem vitoriosos, vocês podem perguntar mais sobre esse grupo, caso vocês queiram. 8. 8, caiu o máximo. Dio, você tem 8 utilizações da habilidade Palavra Curativa. Aí, temos 8 curas, galera. Boa. Mas só funciona dentro do sonho. Beleza. E é isso, galera. Chegamos ao final desta sessão de Dark-san. Se você gostou, se você curtiu, já sabe o que fazer. Se inscreva também em nossas outras plataformas, no canal Roxinho e no canal Verde, para ter acesso às nossas jogatinas em formato de áudio. E nos vemos em outra sessão. Até a próxima, gente. Fui. Até a próxima! Valeu, galera. Fui. Falou!